Eu gosto desses programas quando a gente volta ao passado, os maiores isso, os maiores aquilo. Hoje tem. Vinhetinha, por favor. Os maiores técnicos do futebol brasileiro no século por clubes, ok? Boa. Não vamos avaliar seleções aqui, técnicos com passagens por seleção brasileira ou sei lá qualquer outra seleção no século, tá? Por clubes. Fizemos essa lista aí. Quantos tem na nossa lista? Tem 20, é isso na lista? São 11, né? 3, 6, 9, São 11 na primeira, 22, 9. menos 2, 19. 20. 20. 20 na lista. Tá, vamos começar. Se tiver faltado alguém, vocês alertem a gente nos comentários. Sabe que eu gosto muito desses programas históricos? Porque tem muita molecada que assiste a gente. Outro dia eu tava num estádio de futebol, fui ver a copinha, e um molequinho de 7 anos de idade me parou pra falar que assiste o de 0 a 10. Então, que legal. a gente não tem nenhum ego e nenhuma coisa de dizer assim, estamos dizendo que um cara foi maior do que o outro. É apenas uma opinião nossa, mas o mais importante que eu acho desse tipo de programa é relembrar coisas legais, relembrar momentos legais que envolvam esses treinadores aí, para que não se percam, né? Algumas coisas não se percam. E é legal quando você fala da parte do relembrar, é porque pra galera, de repente, mais nova, fica a impressão de que o estágio atual é o que define aquele cara. E quando, na verdade, assim, Luxemburgo, por exemplo, é um cara que eu acho que exemplifica isso muito bem. Ele teve momentos na carreira gigantescos. Sim. Hoje ele está muito distante do melhor que ele foi, mas o melhor que ele foi um negócio, assim, absurdo, né? E a gente vai falar disso, é bom fazer uma justiça histórica aqui. Eu acho que esse programa tem tipo muito componente, disso. Eu gosto também. Vamos começar com o Abelão. Abel Braga, campeão do mundo. Importante lembrar. Com o Sport Clube Internacional. Campeão da Libertadores, campeão do mundo, tem outros títulos, ganhou brasileiro pelo Fluminense, na despedida dele de treinador ainda ganhou um campeonato carioca com o Fluminense com menos elenco, bem menos elenco do que o Flamengo na decisão. Tem títulos muito importantes. Aí tem algumas decepções também. Perdeu em anos seguidos Copa do Brasil, uma para o Santo André, outra para o Paulista. Ele era o técnico do Flamengo em 2004 e do Fluminense em 2005. Então ele tem assim... Mas tem muita coisa importante ao longo dessa trajetória aí. Como aqui tem muito peso grande aí, tem muito peso pesado... Eu acho que começa uma nota 6 ou uma nota 7, eu acho. Eu não sei, cara, porque na comparação com os caras aí... Porque ali a gente tem 3... Até a nota 7 a gente tem 10 treinadores, né? A gente pode botar metade até a nota 7. Tá. Então tem que ver se o Abel não é entre os 10 aí. Eu acho que o Abel tá. Poderia ser uma nota 7. Eu acho que sim. O Abel tava até dando uma olhada aqui, que a grande substituição da vida dele foi botar o Gabiru, né? Naquele jogo. Porque é muito doido o que é o futebol e o que é o trabalho do técnico, né? Eu puxei pra falar exatamente sobre isso. O que é o trabalho do técnico? Algumas decisões que pra muita gente elas são equivocadas, elas são erradas, acabam se mostrando certas. E algumas decisões que parecem muito certas, elas dão errado porque a bola às vezes não entrou. A bola pegou na trave e saiu, o goleiro adversário estava numa grande noite. Então o trabalho do técnico, ele é muito importante. Eu acho que técnico ganha jogo, tá? Eu acho que técnico ganha jogo e ganha campeonato. Mas ele tem um limite, aonde ele para, porque o jogo, no final das contas, em vários momentos ele é decidido pelos jogadores. Então essa decisão do Abel, ela é uma decisão que você fala assim, mitou, deitou. Só que se a bola não entra, se o Gabiru sai cara a cara com o goleiro e perde aquele gol, a análise era completamente diferente. O trabalho do técnico ele é cruel às vezes. Né? Eu acho que são múltiplos os fatores, né, que ganham o jogo no futebol. Né? Treinador às vezes ganha, jogador às vezes ganha, torcida às vezes ganha, camisa às vezes ganha, o VSR já não concorda muito. Eu acho que é tanta coisa, né? Mas treinador muitas vezes é decisivo, cara. Muitas vezes. Mas eu acho que tá no top 10, sim, o Abel. Eu acho que o ponto, assim, a gente vai ter que olhar... Eu não sei, a gente tá olhando... a quantidade de títulos e o peso de cada título, ou a gente vai olhar também o que o cara deixou de legado, como um todo. de, sei lá, de alguma revolução tática, acho tudo, que né? se tiver alguma revolução tática aí, acho que
você pode pontuar, mas eu acho que tem que ser o trabalho como um a todo, longevidade, né? eu acho que trabalho longevidade também é legal. longevidade, clubes diferentes. Mais eu um acho isso muito clube, interessante exatamente, também na hora da análise. Então o Abel vai ficar numa nota 7, Abelão na 7, é isso? Pode 7, ser, 8? 7. 7, tá. O Abel Ferreira a gente segura para 10. Com certeza. É muito certeza. impactante, né, o Abel? É loucura. O Carille, assim, ele é tricampeão paulista e ele é campeão brasileiro pelo Corinthians. Isso é muito significativo. Mas, assim, a concorrência hoje na nossa lista dos 20, eu acho que ela é complicada pro Carille, né? Acho que, né, assim... Eu acho assim, acho que ele tem um ponto a favor, muito a favor dele, que ele foi campeão paulista e brasileiro, igualando ali em pontuação o melhor primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião era o melhor, né? O Botafogo igualou ano passado. Botafogo 23, Igualou no ponto e superou pelo número de vitórias. E que todos nós apontávamos o Corinthians como um time sem condição para isso. Começou o ano com o papo da quarta força do São Diziam Paulo. que era a quarta força, que é uma expressão que eu, por exemplo, não usei, mas era uma expressão que ficou consagrada. Então isso joga muito a favor dele. De fato, se você for ver, ele tirou muito com menos em 2017. 2018, 2019, ele funcionou muito bem no Campeonato Paulista, mas já não funcionou mais no restante do ano. E depois teve alguns trabalhos bem frágeis, até voltar ao Santos agora, que é um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom. Foi parar no Japão, um time que não era da primeira divisão japonesa, né? Pois é. Fez um trabalho de regular para bom no Al Ittihad nesse meio tempo numa outra coisa. Eu acho que a competição é dura, mas eu acho que ele não fica no 0 não. Nem briga pelo 0. Não, 0 não. Mas eu acho que ele vai ficar... Mas eu acho que é uma nota 3 ou 4. 3, 4. Não tem muito o que fazer. Eu iria de 3. Pode ser numa nota 3 e, de repente, a gente analisar para subir. Porque, por exemplo... O todo de trabalho. Pós-Série B do Santos... A percepção pode até ser outra, né? Se vai e faz uma campanha histórica na Série B. O ano começou muito bem. O ano começou muito bem. Poderia ter terminado com o título paulista. Aí. Não, foi uma campanha muito digna. Muito digna. E méritos, aí eu acho que passa muito por comissão técnica, né? Que você pegar um elenco novo, uma diretoria nova, um clube em reconstrução e rapidamente transformar isso num time. Você olhar para o Santos do Paulista e fala, aqui tem um time, aqui tem uma ideia, e isso foi muito rapidamente construído pelo Carille. Competitivo, né? Muito, muito. Muito acima do que se projetava pelas dificuldades, né? Sim. Celso Juarez Rotti. Os debates sobre Celso Rotti, eles sempre foram muito intensos, Eu acho assim, vamos lá. Vamos dividir aqui sobre o técnico como ideias Cara, e o técnico do que ele fez. É bizarro. A gente está analisando o quê? No século. No século. Tem um título. No século ele tem um título. Uma Libertadores da América que ele pegou na semifinal. Que bizarro. Então é complicado. Que bizarro. A nota dele... Eu acho... Vamos lá. Do Fossati, não? Foi Fossati. Do Fossati. É verdade, que ele pega no fim. Ele pega na semifinal do Fossati. Verdade. E perde o Mundial. E perde o Mundial pro Mazembe. Eu acho assim... E uma vaga pro Mundial que ele já obteve, o Inter já obteve na semi, né? Porque ele pegou o mexicano na final. Ele jogou uma eliminatória pra ganhar a vaga na final. Isso. O Celso Rotti, né? Não o Inter. O Celso Rotti. Cara, vamos lá, vamos dividir. O Celso Rotti como treinador, pra mim, ele é uma escola de treinadores que ela passou. O futebol brasileiro não topa mais. Acho que a gente não vê a continuidade desse modelo mais, né? Esse modelo, não tô falando ele em si. Perfeito. Falando o modelo de ideia de jogo do Celso Rotti passou. O futebol brasileiro não topa mais, tanto que o Celso Rotti não tem espaço na primeira divisão do Campeonato Brasileiro já tem algum tempinho. Tô olhando aqui no coisa. Ele ficou sem treinar de 2016... 16, eu nem me lembro se foi completo, mas estou considerando. De 17 até 2022 sem treinar. Caramba. Aí treinou o Juventude do fim de 22 para 2023 e depois está sem treinar desde então. E eu acho assim, se por um acaso os títulos o levassem a uma outra realidade, eu ia até fazer esse disclaimer quando eu falei de separar o treinador e título. Os títulos do Celso Rotti, ele tem 3 Libertadores, um brasileiro, 2 Copas do Brasil, aí a gente ia ter que topar. Mas não é o caso, né? Pra mim, o Celso Rotti é o 0 desse programa. Vai ter que ser. Um título no século. O 0? É o 0 desse programa. Um título no século, VSR. Caraca! Um título no século. Tem muita gente grande, cara, no A gente vai dar o 0 de pra um cara que ganhou ele... Mas ganhou a Libertadores pegando do meio pro fim. Mais da metade. Vamos falar a verdade? A discussão desse 0 vai ser com o Givanildo. Não tem jeito, VSR. A discussão vai... A gente precisa falar... Não, o Givanildo conseguiu acessos, né? Em vários times diferentes. E em contextos muito diferentes. Em contextos, às vezes, economicamente difíceis e tal. Não vai ter como, não. O cara que tem o apelido de rei do acesso... Não é pouca coisa, e vou te falar, mano. assim, eu não tenho essa fixação
por um único modelo de jogo. Eu acho bonito você ganhar futebol ofensivamente, trocando passes, na pressão alta. E eu acho bonito também você com uma defesa bem montada, resistindo ao adversário que é superior. Estacionar o ônibus é feio. Cara, eu acho a execução disso... que é difícil, cara, né? E eu tô olhando aqui... Então, assim, eu não tenho qualquer preconceito contra o estilo A ou B, o estilo do Celso Roth. Cara, não tenho. Mas esse estilo ainda faz sentido, ainda se traduz em resultado, se transforma em resultado. No caso até do Celso porque Roth, o jeito não tem sido, até porque o jeito reativo também mudou. O jeito de se jogar reativamente também mudou. Não é que o Celso A característica do volante, por exemplo, que é fundamental para esse tipo de proposta, ela mudou absurdamente. Completamente. Totalmente. Não é o volante que não sabe jogar, que só destrói, ele não cabe mais hoje. Eu acho que o Celso Roth hoje, como ideia de jogo, ele não cabe nem na palavra reativo. Não cabe nem essa palavra, porque o jeito de jogar de um jeito mais acelerado, mais direto, não é o jeito que o Celso Roth jogava. Por mim que é o zero. Só rapidinho. Eu tô passando aqui, ele passa por... Cara, Grêmio, Palmeiras, Santos, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, alguns desses mais de uma vez, Botafogo, Vasco. Tudo nesse século, Grêmio de novo, Atlético Mineiro, Vasco, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Curitiba, Vasco, Inter de novo. Não conseguiu encatar, né? Ele tá no rebaixamento do Inter, não tá? Ou não? Não me lembro. O Inter cai em que ano? Eu não lembro se ele tá. Eu não lembro se ele tá. Será? Eu acho que não vai ter jeito, assim. Eu acho que o modelo... Acho que o Wallace foi muito feliz quando citou modelo, sabe? 2016 o Inter cai. Então, ele passa pelo... Ele treina o Inter em 2016. O Inter tem 4 treinadores no ano do rebaixamento. 2016? Aqui, ele ó. Passou. Vou pegar aqui os 4 treinadores. Argel Fux. Foi demitido na 35ª rodada. O Inter, quando cai, tem 4 técnicos. Argel Fux, Falcão, Celso Roth e Lisca. Então, ele assume o Inter em agosto de 16... E cai em novembro, faltando 3 rodadas para acabar. Aí vem o Lisca. Aí vem o Lisca. E aí, por exemplo, a gente tá falando aqui da comparação, e aí é óbvio, né? Porque tem muita gente com muito título ali. Que vem o Givanildo agora. Por que pra mim que o Givanildo não merece o 0? Eu já tinha isso na cabeça. Já quer resolver o Givanildo? O Givanildo dá nota 1 ali, beleza. Tá bom. O meu ponto Você vai na 1, Vesser, Givanildo? Ou quer pensar mais um pouco? Muita gente com muito título, sim, cara. Pô, são 5... Porque assim, apesar dele ter um título da Libertadores, que é algo que, por exemplo, o Luxemburgo não tem, né? O Celso Roth, né? O Celso Roth, apesar do Celso Roth ter um título de Libertadores, algo que o Luxemburgo faltou na carreira do Luxemburgo, o Luxemburgo fica na bronca quando a gente fala isso, mas enfim. Mas é um fato. Mas é um fato. Cara, é uma Libertadores que ele pega, não tô tirando mérito não, mas ele pega já na semifinal. Pô. E depois o trabalho não tem sequência, né? Vai terminar no Mazembe. Vai terminar no Mazembe, E o Givanildo? O Givanildo são 5 acessos de Série B para Série A, mais um acesso de Série C para Série B. Vou contar só de B para A. São 5 acessos. E aí você vai olhando aqui, vários clubes onde ele ganhou. Ele ganhou no CSA, no CRB, no Paysandu, ganhou Copa Norte, por exemplo, que é uma competição que hoje não existe mais, né? Mas ganhou a Copa Norte. Ganhou no Remo, no Sport ele ganhou Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Pernambucano, ganhou Mineiro com o América Mineiro. Isso não é fácil. A gente precisa sempre levar em consideração o Mineiro com o América Mineiro. Não é fácil. Cara, esse cara ganhou em vários cenários diferentes, de maneiras diferentes. Acho que o personagem dele ele é um personagem diferente, né? Ele não é um mister, digamos assim. Ele tem um jeitão todo diferente. É o jeito do Givanildo de ser. Aquele jeitão meio mal-humorado, né? Aquele jeitão mais... Mas, cara, ele foi muito bem onde ele passou. Porque eu acho que, na comparação com vários nomes aí, o que faz o Givanildo não ficar numa nota ali intermediária, alta, é que são títulos em clubes que... E até mesmo o tamanho dos títulos, né? Não são títulos dos clubes de ponta e tal, e não são títulos das principais competições, de Brasileirão, de Libertadores, mas ainda assim é uma trajetória muito vitoriosa. Pra pontuar aqui, ó, fui até dar uma olhada, ele ganhou o Mineiro em 2016 com o América Mineiro. Foram só 2 títulos no século do América Mineiro. Em 2001, o primeiro ano do século, e em 2016. Então a gente vê como é difícil pro América Mineiro ganhar o Campeonato Mineiro, e o Givanildo deu esse título pro Coelhão. Cuca! É grande, cara. O Cuca é engraçado que até 2013, até a Libertadores, o Cuca tinha a fama do pé frio, né? Pé frio. O Cuca que não ganha nada, o Cuca que ficou marcado pelo time do Chororô, do Botafogo. O Cuca, e curiosamente vai ser campeão pelo Flamengo. Logo depois, né? Depois é campeão pelo Flamengo, aí tira um pouquinho a nhaca, mas a Libertadores do Galo é o que tira de vez, eu acho. Exatamente. Né? Acho que o Cuca tinha ali... Ele não só os títulos, mas ele tem a favor dele a formação de grandes times. Ele forma um Goiás que fez, em 2003, talvez uma das maiores reações de segundo turno, que ele sai do rebaixamento para ir para a Libertadores.
Acho que alguns outros times fizeram algo parecido aí, mas assim, é muito bizarro. Com um time que deu muito fruto depois. Depois ele monta a base de um São Paulo, que o São Paulo aproveitou muito para ser campeão depois, em 2005, com o Leão e depois com o Autuori. Então, assim, ele tem essas coisas. Muita gente não lembra disso, Ele faz um Botafogo que até hoje está na memória do torcedor do Botafogo. De 2007, que não ganha, mas... Então, assim, ele tem essa aura de construir times que jogam bola e que, se não deixaram título, deixaram uma coisa marcante. E aí em algum momento, quando ele talvez mude de patamar como treinador, essa coisa de montar times bons vira contra ele porque ele não ganhava. Então ele ficava, ele monta time bom, só não serve para ser campeão. É azarado. É azarado e tudo. Em alguns momentos, acho que o Cuca tinha alguns descontroles que contribuíam para o seu time não ganhar. Contaminavam os times. Contaminava, pilhava o time demais, coisa que a gente fala, que a gente conversa com um jogador aqui e ali, ele fala. O Botafogo foi muito aconteceu marcante, várias vezes. Então, assim, aí quando ele vai ali, ele sai do Flamengo em 2009, é campeão estadual, mas... Só para ter uma ideia, os jogadores do Flamengo, quando o Cuca foi demitido, fizeram um churrasco para comemorar a demissão do Cuca. Não é algo único na carreira do Cuca. Não o é Cuca algo tem único. Questões de relacionamento, gestão de elenco E alguns grupos têm histórias dele ser muito querido, como nesse próprio Botafogo mesmo, e outros têm histórias de caramba. Principalmente onde tem gente grande. Tinha muito uma questão toda vez de embate com gente de cara muito pesado. E você quer ver essa coisa do descontrole? Não morreu ali. O Santista lembra até hoje do lateral lá, da final da Libertadores de 2020, em 21, que provavelmente não aconteceria nada se não fosse o enrosco do Cuca com o Marcos Rocha ali. E tirou a atenção do time. Total, o time desconcentrou, o cruzamento, Breno Lopes fez o gol. Exatamente. E o Santos perdeu a Libertadores. Então, e de um trabalho fantástico do Cuca. Muito bom. O Cuca pegou um time que muita gente... Fora. Eu, por exemplo, nunca disse que aquele time do Santos ia cair. Mas muita gente, inclusive aqui, achava que aquele Santos seria rebaixado. E ele botou na final da Libertadores com méritos. Passando pelo Grêmio com soberano, passou pelo Boca soberano. A final foi uma péssima final equilibrada até essa coisa ali. Então acho que teve isso. E depois ele virou a chave e começou a botar pra fora essa qualidade dele como treinador ganhando, né? Porque ele ganha a Libertadores da forma que foi, fantástica. Depois ganha um brasileiro com o Palmeiras, em que ele diz antes, vamos ganhar o brasileiro, e se preparou para ganhar, então... Ele faz trabalho, depois volta pro Galo em 21 e ganha Libertadores, Copa do Brasil. E não ganhou a Libertadores por um detalhe, que acho que se o Galo passa para a final, ganharia do Flamengo na final. O pênalti do Hulk perdido no Allianz. O pênalti do Hulk, a besteira do Natan... No gol do Palmeiras, Natan Silva. Jogo, né? Natan Silva. Do Natan Silva ali no gol e tudo, enfim. Poderia ter feito... Poderia realisticamente ter feito a primeira. Então, assim, eu acho o Cuca um... senhor treinador de futebol. O impacto inicial dele no Atlético Paranaense agora recente. É muito recente. Claro, né? Tudo bem que o trabalho do Osório era, assim, desqualificante, né, nesse início de ano, mas o impacto do Cuca nesse início... Desqualificante, é uma boa definição. O Cuca, o impacto inicial é bem grande. Acho que é 8 pra cima, hein? Tem a questão lá da condenação dele, que ele só foi tratar da condenação depois de ser cobrado nacionalmente, publicamente, e que também acho que tem um erro nosso também enquanto imprensa. Nós passamos o século inteiro sem citar isso, né, enfim. E a partir do momento em que ele vira técnico do Corinthians, com toda a força nacional midiática do Corinthians, isso virou uma questão. E muito pela postura do Cuca de tentar... Do clube, a postura do clube de ter pautas progressistas e tudo. Sim, e aí isso ser conflitante hoje essa condenação ela foi anulada por entendimento na justiça da Suíça, que o Cuca não teve amplo direito de... Uma questão técnica. Uma questão técnica, não é uma questão material. Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado, mas ele também não deve... Isso serve para outras condenações. Ele não deve... Sempre também. Inclusive aqui em território nacional. Ele não deve mais à justiça, mas ele não foi inocentado. Perfeito. Serve para várias outras. E acho que o Cuca começou a dar uma sinalização de que começou a entender alguma coisa, mas acho que tem que botar em prática, né? Não adianta ele ter feito aquele belíssimo discurso bonito só para pararem de encher o saco dele. Ele tem que botar aquilo em prática. Isso é importante pontuar. Mas dito isso, eu acho que ele ou é 8 ou é 9. Eu iria na nota 8. Porque até o 9 aí... Déjeme ver o que viene por aí. O 9 aí tem... eu acho que eu sou a favor. Victor, que no de Sola 10... A galera descobriu o Vitor Sexo Rodrigues, né? O que esse rapaz fala. Se você não assiste o de Sola 10, assista.
Porque existe a skin Vitor Sexto Rodrigues lá, que ele só fala de sexo. E vou dizer que aos 46 anos vivo grande fase. Sabia, cara, ele sabia, cara. Você levantar da bola. Você deu o passe, pô. Eu quero ver alguém chegar aos 46 anos no meu nível. Quero ver. Desafio. Tempo médio. Você driblou todo mundo. Tá você e o goleiro. Você pode fazer o gol, mas você preferiu tocar pro lado. Foi o que você fez. Tanto tempo médio quanto nunca ter tomado nenhum aditivo. Registro. Tudo bem. Nunca ter tomado nenhum aditivo. Cara, é nem muito do azul, bom. nem do laranja, nem do amarelo, nenhum. Nunca tomado nenhum aditivo. Passado o momento virilidade de Vitor Sérgio Rodrigues. Certo. Cara, então, mas falando sério, acho que o Cuca, eu acho que a gente dá pra destacar do 9 pra cima muita gente. Então, eu não subiria o Cuca pro 9, não. Deixa no 8? Eu acho que no 9 vai ficar só os que brigarem pelo 10. Tá. Eu acho que não tem por que a gente botar... brigando pelo 10? Tem 4 brigando pelo 10? Não, eu acho que você não precisa. Entendeu? Eu acho que você não precisa poluir o 9 com alguém que a gente não acha que é 9-9 pra brigar pelo 10, tá ligado? Pode ser que lá na frente a gente conclua que seja pra 9. Mas eu acho que não, acho que é 8. Tá. Dorival Júnior, que aí a gente coloca no agasalho da seleção. Vocês não estão avaliando os caras da seleção, mas o Dorival tá com a roupa da seleção. É porque hoje ele está na seleção, só isso. Ou a gente também pode falar que foi um erro da Fox também, que era mais fácil, né? Não, era melhor ser outro. É mais fácil a gente tentar explicar. O Dorival na seleção, porque tem 2 jogos. Tem 2 amistosos. Nem daria pra avaliar. Nem se a gente quisesse rasgar a regra do programa de hoje. Mas e aí, aliás, rasgar a regra faz parte da história desse programa, mas tudo bem. Esse cara é bastante campeão, não? Campeão de Liberta. Vamos lá. Não, na realidade vamos pegar lá atrás, né? Lá atrás. Você tem Copa do Brasil com o Santos Paulista. E Paulista com o Santos. Aí, no ambiente mais recente... Antes tinha tido uma Série B com o Mas ambiente mais recente, você tem Copa do Brasil com o Flamengo, Libertadores com o Flamengo. Melhor campanha da história. Melhor campanha da história da Copa Libertadores. Acaba com... Melhor campanha da história para quem jogou toda a competição, verdade, né? Porque o Racing... Acho que é o Racing, ou Independente, sei lá. Estudiantes, acho que tem 100%, mas ele entrou na semifinal, né? Jogou só 4 vezes. E tira da frente a obsessão da Copa do Brasil que o São Paulo tinha. Assim. É muito vencedor, cara. O Dorival, eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de hype, sabe o jeitão, midiático, se larga a personalidade do Ibrahimovic no Dorival Júnior, a coisa seria completamente diferente, meu amigo. Porque, agora falando sério, cara, o Dorival é muito bom treinador, cara. Multivencedor. Eu acho que ele merece estar de um 7 pra cima. Tem um ponto assim, que o Dorival, ele teve algumas escolhas ruins de carreira, né? De escolhas de times pra treinar. De momentos de time. Por exemplo, em 2013 ele treinou 2 times que foram rebaixados. O Fluminense terminou a temporada rebaixado, terminou o campeonato rebaixado, depois foi salvo pelas lambanças do Flamengo e da Portuguesa. Mais do Flamengo, né? Porque a lambança do Flamengo salvou o Fluminense. Mas naquele campeonato ele passou pelo Fluminense e fez uma campanha horrorosa e termina o campeonato rebaixado com o Vasco, né? No mesmo campeonato. Isso então, é escolha de trabalho, né? Escolha de trabalhos. Claro. Então, assim, ele tem uma qualidade que é times com perfis de proposição, de ser protagonista, ele sempre foi muito bom. Times que estavam lá para jogar. Por isso que eu acho que ele pode render muito na seleção brasileira, né? Porque quando era o time com pouca peça, para jogar por uma bola, para jogar retrancado, não é o estilo Dorival. Agora, times que tinham peça para jogar, como aconteceu com o Santos, como aconteceu com o Flamengo agora mais recentemente, até ele botou o Ceará para jogar, o Ceará dele jogava. Melhor campanha da história da fase de grupos da Sul-Americana. Então, assim, até hoje. Eu acho que é um bom trabalho. Mas diante do que tá aí, cara, acho que vai ter que acabar 5 ou 6 para ele. Eu acho que não merece um 7zinho, não? Eu acho que vai porque o Abel tem Mundial, né? O Abel tem Mundial, tem Libertadores, tem Brasileiro, né? Então, assim... mas é que eu acho que é muito... tu fazer trabalhos em Santos, Flamengo e São Paulo, ganhando Libertadores... você ganhar Libertadores de 2022, você pegando no meio, né? Porque a gente precisa lembrar que o Dorival pegou no meio com toda a sombra do senhor Jorge Jesus, que vem pra frente, daqui a pouco a gente vai falar. E com o legado do Paulo Souza. E com o legado do Paulo Souza, que não era dos mais... Digamos assim, não é o famoso legado... bota na 7, mas eu acho que tem possibilidade dele cair. Eu acho que conquistou bastante, Vou até dar uma olhada antes aqui. Eu acho que tem uma questão também do que o Dorival, os times do Dorival apresentam, né? Você lembra, por exemplo... Você lembra do Santos campeão da Copa do Brasil com admiração, né? Você fala, caramba, aquele Santos jogava bonito, aquele do bem pra frente, a coisa do Dorival, ofensivo, tem uma questão de autoralidade ali, eu acho, né? Claro, eu gosto, cara. Eu acho que assim, é o tipo de treinador que e uma coisa que a gente trabalha
a gente que está há muito tempo no mercado de trabalho, vocês mais do que eu, mas eu já estou há os meus 13 anos no mercado de trabalho, a gente sabe como é bom ter um bom gestor. Faz uma diferença muito grande ser gerido por um ótimo gestor. E o Dorival é um dos melhores gestores de pessoas que a gente tem no futebol brasileiro. Competentíssimo. E o Abel também sempre foi muito elogiado por isso também, né? No dia a dia. Acho que é até legal o Abel Braga. Acho que é até legal de estarem juntos aí. Felipão. Você sabe que eu tenho uma sensação de que o julgamento, o Felipão desses todos aí, é um dos que recebem um julgamento mais injusto. Não sei se Por causa do 7-1. Por causa do 7-1 e até pelo perfil, né, o estilo de jogo que não agrada tantas pessoas, né? O Felipão não é os times do Felipão não são como os do Dorival e do Cuca, por exemplo. Sim. Não são. Mas o Felipão é vencedor pra caramba, gente. É muito vencedor. As pessoas não podem negar essa realidade. Claro que não. Gostando ou não gostando do Felipão, do jeito que ele joga, ou da figura do Felipão, ou do mau humor dele nas entrevistas, não dá pra deixar de reconhecer que ele é muito vencedor. O problema aqui é que não vai contar a seleção, né? Nem a brasileira, nem a portuguesa. Nem a portuguesa, nem nessa. Que aqui, olhando aqui por clube, ele tem uma Copa do Brasil com o Palmeiras, em 2012, que de certa forma, tem o peso do negativo do rebaixamento. É verdade. Que na prática não caiu na mão dele, mas caiu por causa dele, em 2012. Mas ele ganha a Copa do Brasil no primeiro semestre, ainda era primeiro semestre. Meio que dá uma largada, quando quer acordar já vê que não está difícil, então ele cai na mão do Gilson Kleina, se eu não estou enganado. Mas o arquiteto daquele rebaixamento é o Felipão. Aí beleza, aí volta pro Palmeiras em 2018 e é campeão brasileiro, meio que é campeão brasileiro. Com o time B ali, né? Jogando metade do campeonato quase com o time reserva, ou o time misto. Mas o que também pode ser, eu trato como algo positivo. E eu também. Não, mas eu trato como positivo. Você conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro poupando é muito difícil. Claro, eu tô falando do ponto de vista positivo. É muito grande isso. Mas, e aí, depois aí ele não vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense. Vice-campeão da Libertadores. Tem muito Guangzhou no meio do caminho, né? Tem o Guangzhou, tem não sei quem, então aqui. Aí ele tem uma passagem pelo Grêmio, que não é nada demais. Aí depois tem uma passagem pelo Cruzeiro, que ele chega para salvar do rebaixamento para a Série C, e ele salva, mas não é nada demais. Uma passagem pelo Grêmio em 2021, também apagada. E uma passagem pelo Atlético Mineiro que, apesar da reação no segundo turno, acho que fica como decepcionante. Botou o time na Libertadores direto, mas decepcionante, né? Então... E a virada de 24... Primeiro ele fica 9 jogos sem ganhar quando ele chega no Galo. Isso. Demora pra ganhar o primeiro jogo, aí bota o time na Libertadores. 9 não, acho que 11. 11, mas foi até mais, né? E aí vira 24 mal e é demitido na semifinal. No século, ele tem uma Copa do Brasil... Lembrando que é só clubes, tá? Por isso que não está entrando nem o Penta, nem o 7-1 aqui na avaliação. No século ele tem uma Copa do Brasil em 2012 pelo Palmeiras, o Brasileiro 2018 pelo Palmeiras, a Copa Sul Minas de 2001 pelo Cruzeiro. E as outras coisas são por clubes fora do Brasil. Então, vai acabar ficando... E o Paranaense... o Paranaense foi diretor técnico. Ele nem era técnico, então. Ainda tem isso, né? Ele volta, ele entra no Atlético Paranaense. Ele deixa de treinar e volta. Ele deixa de treinador, volta... Se você olhar isso, ele tem menos título que o Dorival. Tem menos título que o Dorival. Tem consideravelmente menos título que o Dorival. Então, por clubes no século, o Felipão acho que é uma nota 5. Vai ter que ser por aí mesmo. Vai ter que ser. Porque... Se fosse botar a seleção, ele provavelmente seria o 10. As Copas do Brasil que ele ganhou no outro século. Ganhou o Penta, a melhor campanha da história. Eu não sei se seria o 10 pelo 7-1, né? Vice da, outro 7-1 poluiria isso, né? Mas vice da Euro e semifinalista de Portugal. E se contasse a carreira inteira também, você tem Libertadores lá atrás, você tem Copa do Brasil lá atrás. Se contasse lá atrás, tem, no século passado, 2 Libertadores, Copa do Brasil pelo Criciúma. O recorte foi muito cruel. Tudo, o Felipão era muito mais que segurar pro 10. Eu acho que tinha que segurar pro 10. Mas pro século realmente não. Eu acho que o recorte foi cruel com o Felipão. Tô curioso pra ver a nota do Fernando Diniz aqui. A gente vai ter os... Aliás, antes de eu falar do Diniz, falar do Felipão, tem muita gente que começa a ver o de 0 a 10 depois que é impactado e vai maratonando. Desde o primeiro. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo em janeiro de 2028.
Certo. E desde daqui até lá, Abel Ferreira e Tite já fizeram um monte de coisa. Estamos gravando em abril de 24. A produção não vai botar mesmo nessa arte um lugar pra botar a data, né? Não consigo. Não consegue. Não vai botar, só botar ali embaixo data. Data da gravação. A produção diz que está avaliando essa ideia. Tá bom. Porra, mas tá avaliando há quanto tempo? Mas é uma avaliação complexa dessa. Ela tá avaliando igual o Congresso fica lá avaliando e não vota. Aí daqui a pouco, pediram vista. Aí daqui a pouco vem o STF e legisla. Pediram vista. Um dos ministros pediu vista e aí pode ficar quanto tempo ele quiser para analisar. Ad eterno. Assim, entendeu? Tá isso. O trâmite o Congresso cria as leis. Aí fica sentado em cima do projeto, não avalia. O STF, que não é correto, mas porque o STF ele pode avaliar, ele pode avaliar a constitucionalidade da lei. E aí nessa avaliação alguém pede vista. No mérito aí. E aí já foi. Aí é o famoso não tem ombro, né? Tipo isso. Fernando Diniz. Você gosta, não tem ombro, é bom pra caralho. Não tem. Campeão da América. Perfeito. E um técnico, nós estamos gravando em 2024, meses depois dele ser campeão da Libertadores. Antes desse título. E meses depois de ter entrado na seleção e ser demitido da seleção. Mas também não conta. A seleção também não vai contar. Só para registros históricos. Agora, até esse título da Libertadores, Diniz tinha aquele rótulo, né? O cara tem as ideias, tem uma proposta, é diferente, é disruptivo. Antes ganhou o primeiro título. Carioca. Carioca. Primeiro mas, título assim, num time grande, mas, né? Mas, precisa ganhar, precisa de título, não ganha brasileiro, não ganha Libertadores, o Diniz não ganha. Bom, não existe mais esse argumento. Eu acho que o Diniz, ele é dos técnicos que estarão na nossa lista, o mais cabo de guerra. O mais intrigante. É o mais cabo de guerra. Quem tá do lado de lá vai puxar pra lá. Quem tá do lado de cá vai puxar pra cá. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco meio do cabo de guerra aqui, porque eu acho que o Diniz ele tem coisas muito legais na parte do trabalho do dia a dia, né? Técnico, acho que a proposta dele é super interessante. Acho que inclusive é uma proposta que funciona bem melhor para clubes do que de fato funcionaria na seleção. Mas eu acho que eu gosto disso, sabe? Eu gosto de quem tenta o novo. Eu gosto, de verdade, eu admiro de quem tenta fazer diferente. Mas, como a palavra ali é maiores, a escolha da palavra que a nossa queridíssima produção do nosso André Pseudo escolheu foi maiores, eu acho que o Diniz ele não pode estar numa nota gigantesca, não, pela quantidade de títulos que ele conquistou, e eu não acho, de verdade, que ele de fato tenha feito uma revolução no futebol brasileiro. A gente não vê 15 times do futebol brasileiro jogando que nem o Diniz joga. É o Diniz. O Diniz joga desse jeito. E muitos treinadores falam que se incomodam até com esse jeito do Diniz jogar. Eu acho que não foi uma revolução ao futebol brasileiro. Foi uma coisa que ficou fechada ao Diniz de fato. Então, pra mim, seria uma nota 6. Só pra fechar. Esse é o ponto. 5 ou 6. Esse é o ponto. O Diniz, o que ele é de treinador no século, foi maior que o Filipão? Nos clubes? Um ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. O outro ganhou uma Copa do Brasil e um brasileiro. E o outro ganhou uma Libertadores. E o outro ainda chegou a uma outra final, uma final de Libertadores. Final de Libertadores, né? Com um time que não era cotado favorito. Mas eu acho que o Filipão fez times mais... Eu colocaria talvez até na mesma nota, pensando por isso. Eu pensei do 6, mas eu acho que o Filipão também ficou mais taxado como trabalhos péssimos, né? O São Paulo do Diniz poderia ter ganhado, teve na beira de ganhar. Mas também é considerado... Mas, decepção, porque liderou. É uma questão dele, né? Liderou e perdeu gás. O trabalho do Diniz no Atlético Paranaense é taxado como muito ruim. A primeira passagem do Fluminense, péssima. A passagem do São Paulo é boa, mas termina de uma coisa ruim. Que muito atribuído à falta de controle dele. Eu acho que pode ficar junto com o Filipão. Eu acho que pode ficar junto. Tá de boa, tá tranquilo. Vocês querem segurar Jorge Jesus por 10 ou é exagero? Eu não seguraria. Não? Eu não seguraria, porque uma das coisas que a gente falou no começo foi longevidade, né? E o Jorge Jesus escolheu ir embora. Mas foi eterno enquanto durou. Foi eterno enquanto durou. Foi um negócio mágico. Foi um negócio mágico. Um profissional que tem mais títulos do que derrotas, tem mais troféus do que derrotas. Ele ganhou 5 troféus e perdeu 4 jogos. Do Flamengo. No Flamengo. Caramba, impressionante. Vamos lá. Campeonato Brasileiro de 19, Libertadores de 19, Campeonato Carioca de 20, Recopa Sul-Americana de 20 e Supercopa Brasileira, né, do Brasil. E ele perdeu 4 jogos. Vezes. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Santos, perdeu pro Liverpool e perdeu... Esqueci, deixa eu ver.
algum jogo de reta final, com o título já sacramentado? Emelec. É o primeiro jogo lá. Primeiro jogo ele é criticado lá perdeu pelas decisões. 3-0 pro Bahia, 4-0 pro Santos, 3-1 ou 2-1? O quê? Emelec. O Emelec foi 2-0. Foi 2-0. 2-0 pro Emelec, depois foi pro pênalti e perdeu o Liverpool na prorrogação. 4-0 pro Santos, ele já era campeão brasileiro da Libertadores e estava embarcando pro Mundial. Era a última rodada. O 3-0 Bahia é um dos primeiros jogos. Perdeu pro Liverpool na prorrogação. E o Emelec ele fez uma cagada. Tinha acabado de chegar e fez cagada na escalação. Emelec e Bahia foi logo no início. Foi logo no início. Inclusive tem um amigo nosso que volta e meia no nosso grupo aí aqui interna da TNT, que volta ao print do dia de Flamengo e Bahia, que fala a seguinte frase: com este impronunciável, com este camarada aí, o Flamengo vai brigar contra o rebaixamento. E ele é frequentemente lembrado dessa avaliação equivocada, então, né? Mas o torcedor de futebol é fantástico. Maravilhoso. O fato de ter durado 7 meses, por melhor, eu não acho que ele fique para 10. Tá vendo? Você, dirigente que fica tomando decisão com base em rede social, em torcedor de rede social, olha as merda que os caras falam de vez em quando. Eu acho que não vai sobrar espaço para ele para 9, eu acho que ele é 8. Caramba, mas a gente... Se eu chegar aqui e disser, olha, o Flamengo do Jesus em 2019 foi o time que mais jogou bola no Brasil nesse século, eu estarei falando algum absurdo? Não, acho que você tá falando a verdade. Então, cara, não seria o caso da gente pensar... Mas eu acho que o Maiores, ele demanda uma quantidade maior de títulos com passagem de tempo, assim. No final das contas, são recopas. A gente nem tá contando tanto. Por exemplo, a gente foi... por exemplo, o Dorival tem recopa também, não tem? Recopa? Não. Não tem. Porque ele saiu do Flamengo. Saíram com ele do Flamengo, A Recopa, mas beleza, são dois estaduais. E não tem com o São Paulo que ele saiu também. Verdade. Não deu tempo. A seleção chamou. Eu acho que não, cara. Eu acho que tá bom. Mas vocês querem colocar em que 9? Em que nota? Pra mim seria 9, mas o Beto tá dizendo que vai faltar. Deixa o 9. Eu acho que tem que ser 9 e depois vocês veem. Acho que não tem como deixar o Jesus abaixo. Pra mim seria 9. Eu acho. Emerson Leão, que começa o século ganhando o brasileiro com os meninos do Santos em 2002. Era ele o técnico daquele time lá. De Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho e Alberto. A escalação que você precisava de frente para trás para frente, eu escalo aqui. Ele deu uma... A verdade é que tem muito tempo que ele não faz um trabalho, né? Qual foi o último 2012, trabalho? São Caetano. Eu acho que ele está aposentado como treinador. Ele aposentou. Inclusive, recentemente, algum tempo atrás, ele foi comentarista aqui na TNT. Foi. Até 2018. E aí ele dizia que ele não queria mais isso. Estava no Mais 90, o antigo Mais 90, e fazia algumas transmissões também. Fazia, algumas vezes. Ele trabalhava muito em São Paulo. Participou algumas vezes do nosso saudoso Noite dos Craques. Figura agradabilíssima. Eu ia falar isso. Agradabilíssima. Ele próprio diz que hoje ele é. Em determinado momento da carreira, ele não era. Vestiário. Mas com a gente aqui, foi uma convivência bem legal. Eu ia falar isso. A gente trabalhava no Rio, mas muita gente aqui de São Paulo falava que ele era fantástico. Bem legal mesmo. Baita figura. E essa coisa de convivência dele, eu sou um cara que... Eu sou muito Títulos do século, 2. Mas só pra fechar rapidinho, eu sou muito apaixonado por futsal, né? Então eu acompanho muito a carreira do Falcão, né? Gosto muito também. Acompanho muito a carreira do Falcão. E uma das grandes tretas da vida do Leão do São Paulo. É o Falcão. Só lembrando pra quem é molecada, né? Que isso já tem 19 anos, Jorge. Tem 19 anos. 19 anos. E pra quem não sabe, o Falcão é campeão da Libertadores com o São Paulo. O Falcão é o maior jogador da história do futsal, né? E ele jogava, à época, se não me engano, ele estava na Malve, eu não lembro, enfim. Foi feita uma proposta para ele. Malve de Araguá. Foi feita uma proposta para ele ir jogar no campo. Fazer a transição do futsal para o campo. O São Paulo fechou com o Falcão para fazer isso e o Leão não queria. O Leão achava que ia ser meio festa, que, vai trazer um cara do futsal que não tem nada a ver, vai jogar aí, etc. E no primeiro jogo, e o Leão não botava o Falcão pra jogar. Praticamente não botava o Falcão pra jogar. E aí eu lembro que no primeiro jogo, o Leão bota o Falcão no segundo tempo, se não me engano. O Falcão quase faz um puta de um golaço, chute de fora da área. Só que no lance seguinte ele tenta dar uma bicicleta de fora da área. Porque o negócio do futsal, pô. Futsal você dá uma bicicleta de fora da área, tá quase dando gol. O Leão fica maluco e quase não bota mais ele pra jogar depois. Fica com acho que 3, 4 jogos só. E a torcida do São Paulo gostava. Eu acho que ele tinha treta pra caramba. Eu acho que ele durou 12 ou 13 jogos. Foi 12 jogos então. Foi muito pouco, foi muito por causa dessa bicicleta de fora da área. E aí o Falcão voltou a jogar futsal, graças a Deus, porque fomos campeões mundiais em 2008 e em 2002 com o Falco jogando uma barbaridade. Você imagina... 12.
Você imagina a conversa, né? Porque, pô, chega o presidente, o falecido Marcelo Portugal Gouveia foi quem teve a ideia da chegada do Falcão. Chega o presidente, vai chegar o Leão, o presidente chama ele, vem cá, treinador, professor, eu tô trazendo um cara aí para reforçar seu time e tal. Quem? O Falcão do futsal. Porra, como é que você vai dizer não? É o projeto da presidência. Não, eu acho que o Leão disse não. Eu acho que disse. Mas então, só que ele falou, eu não estou te pedindo, eu não estou te pedindo permissão, eu estou te comunicando. O projeto Falcão foi da presidência do Marcelo Portugal Gouveia. Você não vai dizer, ou então você vai dizer não pro presidente, você tem que pedir as contas, pede o boné. Tem que falar assim. Tá bom, presidente, então eu não aceito, eu não quero, achar essa ideia uma merda, tô indo embora. O Leão teve que engolir. É outro cenário. Por exemplo, depois o Leozinho, que jogava Marcelo Portugal Gouveia, que fez a mesma coisa com o Lugano. É verdade. Era uma contratação dele. O treinador da época não queria se bobear, acho que era o próprio Leão. E ele falou, vai trazer e vai ficar. Foi uma contratação do presidente. O Leozinho, beleza, o Leozinho não era o Falcão, né? Mas o Leozinho era um dos principais jogadores da seleção brasileira, foi jogar no Ercílio Luz. Fez esse movimento, foi jogar no Ercílio Luz, não foi jogar no São Paulo, que hoje é mais fácil a gente analisar o São Paulo daquela época. Bom, o São Paulo tava sem ganhar a Libertadores há 10 anos. O clima era completamente diferente. O Santos tinha ganhado 2 brasileiros, era outra parada, completamente diferente. O Leão tinha essas questões, né, de relacionamento. Que nota pro Leão, hein? Então, o Leão no século ganhou o Brasileiro de 2002 e o Paulista de 2005 com esse São Paulo e depois do campeonato entregou o cargo. Leão era uma pessoa de relacionamento difícil. Até hoje. E aí, perguntando, por que você tá indo? Não, porque tem um amigo meu no Japão que tá precisando de mim. E aí ele foi treinar o Verdy Kawasaki, se eu não estou enganado. Não, foi treinar o Viseu Kobe. Quando ele saiu em 2005, né? Atual time do Iniesta. Ele ganha o campeonato... Não, ele está no Emirados Árabes, já deixou é verdade, lá. era o time do Iniesta. Ele ganha o Campeonato Paulista, se eu não me engano, na festa, acho que é isso, na festa de premiação do campeonato, ele anuncia que está indo embora. Aí o cara, como assim, Leão? Não sei o quê. O clima já não estava tão bom, tudo. Tem uma história que o pessoal conta, que é uma história que o Leão, na véspera da final, ou nos últimos jogos, ele falou que ia fazer um treino fechado no CT, e aí ele falou pro porteiro, o treino é fechado, ninguém entra aqui. Aí o porteiro, tá bom. Ele falou, ninguém mesmo, se o presidente vier aqui, não é pra ele entrar. E o presidente foi. E aí o porteiro falou, seu presidente, o Leão falou que você não é pra entrar nem o senhor. Aí o presidente falou, que porra é essa, meu irmão? Eu sou o presidente, eu mando embora você e o Leão. Aí o porteiro deixou ele entrar. Então assim, o clima não era dos... O Leão era, nessa época, ele era uma pessoa, tá maluco, né? Tu imagina, tu chega aqui e fala assim, ó, o pseudo, o estúdio tá fechado, e ninguém entra. Aí chega o Bensola, o Bença. Chega o Bença, ele vai falar, não vai entrar. O cara fala, como é que é, meu? Tu tá louco da cabeça? Cara, então, o fato assim, o Leão fez isso. O seu Jorge falou que não pode entrar ninguém. O seu pseudo falou que não. Manda embora ele. Não tem como. Cara, o fato do apelido do nosso chefe ser Bensola me distrai todas as vezes. Vamos em frente, cara. Vamos em frente. Então, ele refuta, mas é óbvio que não. É um apelido dado de Prisca Zero. Antes dele ganhar cargo. Antes dele ganhar cargo, a verdade é essa. Quando ele era um menino que tava ali. Quando ele era aqui, quando ele era um de nós, quando ele era chão de fábrica. Hoje ele é um burocrata. Só que o apelido já pegou. Então, como é que você hoje ele é um burocrata internacional. Não é porque ele ganhou cargo que ele perdeu o apelido. Exatamente. Que é aquele tipo, eu te conheço. Mas eu acho que assim, o Leão, eu colocaria atrás ali de Filipão e... Eu também acho. E Diniz, nota 4 pro nosso Lion, assim, não? Eu acho que os times do Leão sempre tiveram muita competitividade. Gostavam de jogar também, mas não tem assim uma cara muito definida, né? Então, assim, acho que era um... Ele, em 2002, por exemplo, o trabalho ele tem muito mérito, porque o Marcelo Teixeira chega pra ele e fala assim, Leão, é a versão acabou o dinheiro do Márcio Braga. É exatamente ele fala assim, Leão, acabou o dinheiro do Santos. O Santos foi eliminado do Rio-São Paulo pelo Bangu na última rodada da fase de classificação. Ficou 4 meses sem receita até começar o Brasileiro. Sem jogar. E aí, só tinha o moleque. E no ano anterior tinha trazido o Rincon, Marcelinho, não sei o quê. E aí caiu na semifinal do Paulista pro Corinthians, gol do Ricardinho, mandou embora. Isso aí. E aí ele chegou pro Leão e falou, Leão, é isso aí que tem. Alex, Elano, tem os garotos aí... Tem o Diego, enfim. É isso aí. Só não cai, por favor. O projeto a frase era esse. foi, Leão, por favor, só não cai com esse time. E o Leão foi campeão brasileiro. O Leão, na última rodada da fase de classificação, o Santos perde pro São Caetano. 3-2. E o Léo sai de campo chorando. Porque o Santos precisava ganhar do São Caetano para ficar entre os 8. E ele perde.
E aí o outro jogo era Gama e Curitiba. O Curitiba classificado. O Gama estava rebaixado. O Gama já tinha sido rebaixado, só precisava o Curitiba ganhar. E o Gama ganha do Curitiba. 4-0. 4-0. 4-0. E aí, esse resultado mantém o Santos na oitava posição e ele arranca pra ser campeão. Aí ele atropela o São Paulo, o Grêmio e o Corinthians. Ele, é campeão. ele tem muito mérito, mas no geral, assim, ele prepara um São Paulo que depois é campeão na Auto-Ori, mas eu acho que no geral... Não... E pra quem não se lembra, o Leão também, neste século, treinou a seleção brasileira. Treinou a seleção brasileira e foi demitido no aeroporto. No aeroporto, porque ele foi confiar em Ricardo Teixeira, né? Que o Ricardo Teixeira falou, não, tem uma Copa das Confederações aí, tá bom, vou convocar. Você não pode convocar os fera, não pode convocar Ronaldo, essa galera, você não pode convocar. Vai ter que convocar uma turma como se fosse o time C. Aí ele falou, mas isso não vai dar merda, não? Não, pode acontecer o que acontecer. Você tá mantido, porque eu tô pedindo pra você levar um time alternativo. Ele levou um time alternativo, tomou paulada. Ficou conhecido pela convocação do Leomar, né? Perdeu a decisão terceiro lugar para a Austrália e foi demitido no... Aí o Ricardo Teixeira tá vendo pela televisão o Galvão meter a porrada, um monte de crítica, ele não vai dar para segurar, vou ter que mandar embora. É assim que funcionava. É assim que funcionava. Ele foi confiar... Deixa eu só ler a escalação da Copa das Confederações de 2001. Era o time do Ramon, não era? Ramon Menezes. O principal jogador era... Acho que era tipo o Ramon Menezes. O Leomar, eu lembro. Era assim que funcionava a cabeça do Ricardo Teixeira. A convicção dele dependia da repercussão da opinião pública, entendeu? E a galera... O vento tá indo pra esse lado, é melhor ir junto. Mas você não deu a palavra pro cara? Não, eu vou com o vento aqui. É isso. Assim que o futebol brasileiro sempre foi tocado. Cara do Grêmio também? Eu esqueci, cara. Camisa 10 do Grêmio. Carlos Miguel, tá aqui, pode ser? Achou? Achei. Seleção brasileira, Dida, Zé Maria, Lúcio, Edmilson, até aí tá ok? Mas o Lúcio e o Edmilson virando, né? O Lúcio e o Edmilson virando. E Léo, Leomar, que era o volante do Sport, Carlos Miguel, meia do Grêmio, Fábio Roquembar, aquele volante que foi do Inter, e Ramon Menezes, que era o técnico... Caiu, né? Caiu. Era o técnico da Seleção Olímpica. Na frente... o Washington Coração Valente e Leandro Amaral. Ele fez o que o presidente ordenou. Exatamente. Não é nem time C, gente. Vou falar, essa época, com o que a gente tinha à disposição... Tudo bem, mas foi a orientação que ele recebeu. Posso fazer? É pra fazer isso mesmo? Tá bom, vou fazer. O chefe mandou, vou fazer. Na reserva tinha Magno Alves. Olha aí, o Robert. Lembra o Robert do Santos? Jogou no Santos, jogou no América do Rio. Tá sempre assistindo a gente. Grande abraço pro Robert. Grande Robert, gente boa demais. Grande santista. Levi Culpe. O Burro com Sorte? Não tem, ele escreveu um livro, né? Muito bom. Ele escreveu um livro auto-intitulado Burro com Sorte. Cara, o Levi, antes da gente fazer a análise, assim, eu acho que ele é uma das grandes... Ele era uma pessoa muito interessante no futebol, porque ele sempre foi muito sincero, né? E muito inteligente também, uma conversa muito boa. Muito sincero, cara. Eu acho que isso, às vezes falta em coletivas, em entrevistas, hoje em dia, que o media training, ele tomou conta do futebol. Eu acho que falta personagens como o Levi. O Levi era um cara sincero sem ser estúpido, né? Óbvio, era um cara sincero com conteúdo, com contundência. E ele começa o século, se não me engano, subindo o Botafogo, do Bebeto de Freitas, do primeiro rebaixamento do Botafogo. Ele sobe com o Botafogo em 2003. Sobe como vice-campeão. Aquela terra arrasada, o Bebeto de Freitas chegou, o Botafogo não tinha nem jogador para montar um time com 11, não tinha. Foi lá remontando, montou o time para a Série B e o Levi subiu junto com o Palmeiras. O Palmeiras subiu em primeiro, o Botafogo em segundo. Na época, jogando Caio Martins, não era? Caio Martins, estive lá em quase toda aquela campanha com chuva, com sol, com a arquibancada que tremia. Eu cobri essa campanha do Botafogo com o Levi Culpe pelo Jornal dos Esportes. Antigo JS, o Cor-de-Rosa. Exatamente. Vi muito dessa campanha da Série B. No século, o Levi tem 2 mineiros pelo Galo, uma Recopa Sul-Americana pelo Galo e uma Copa do Brasil pelo Galo, que é uma Copa do Brasil histórica, inclusive, acho que ficou muito bem colocada. A gente já fez esse programa, não? Acho que fez. De Copas do Brasil? Fez, que a gente até lembrou a dancinha que é uma Copa do Brasil absurda. Se eu não me engano, ganhou, não ganhou? Porque ele ganha do Corinthians. Então não foi essa que ganhou? Eu não lembro. Ele tira o Corinthians goleando 4x1 no jogo da volta, tira o Flamengo goleando e ganha do Cruzeiro. Ele ganha do Cruzeiro, assim, muito bem, né? Ele já resolve o primeiro jogo do Independência e tem o gol do Tardelli no Mineirão no segundo jogo do primeiro tempo, que já mata. E ganhou com o pé nas costas. É o time do Galo doido, pô. Era o Galo doido. Do Cruzeiro ganhou com o pé nas costas, mas o Corinthians e o Flamengo teve que escalar o Everest 2 vezes. Vitórias épicas, que eu já falei, o dia de Flamengo e Atlético Mineiro, eu tava lá e eu nunca tive uma experiência de
quando um time Ganhou, precisava ele ganhou o programa. Ah, ele ganhou o programa. O Atlético de 2014, eu tava na dúvida, fui conferir. Os maiores campeões de Copa do Brasil. Foi o maior campeão de Copa do Brasil pra gente Justo, aqui. muito justo. Muito Eu justo. lembro Bizarro, foi a única experiência da minha vida. Ainda exorcizou, né? Exorcizou Corinthians, Flamengo e ganhou em cima do Foi Cruzeiro. a única lembrança que eu tenho da minha vida de o time precisava fazer 4 gols. Quando ele faz o primeiro, eu viro pro cara que tá do meu lado e falo, cara, já fez. Vai fazer os 4. Vai fazer, já que fez. Loucura, né? Tu tava no Mineirão? Eu tava com o Caio Mota, do GE. Aliás, um beijo pro Caio. O Caio tava do meu lado. Eu falei, irmão, já virou. Já virou. Porque aquele galo doido era imparável, pô. Quando aquele time encaixava, tinha um negócio meio mágico ao redor, que era imparável, pô. Muito doido. Dito isso, vamos lá. Acho que numa complexidade de títulos, de grandes trabalhos eu acho que e tá tal. abaixo do Filipão e do Diniz. Acho que é junto com o Leão. Junto com o Leão. É uma lembrança, como a gente tem a lembrança do time do Santos de 2002, a gente vai ter a lembrança desse galo do Levi de 14 e tal, mas não teve ali sequência, longevidade, né? Acho que o 4 vai cumprir bem. Tô com vocês. Cara, e esse livro dele, recomendo demais. É muito bom. O Burro com Sorte é grande cara, fantástico esse livro, grande cara. Vanderlei Luxemburgo, aqui temos um problema, eu acho. Cara, acho que se a gente fizesse um programa de maiores técnicos, ou melhores técnicos do futebol brasileiro, eu acho que o Luxemburgo brigaria para 10. Tranquilo. Ah, com certeza. Para 10. Se eu não me engano, o Bruno Formiga já fez um Polêmicas Vazias e que ficou entre Luxemburgo e Telê. Olha isso. Assim, eu não me lembro como é que terminou e também se eu soubesse, se eu lembrasse, eu não falaria para não dar spoiler. Não dar spoiler. Então, assim, eu acho que é muito grande. No século, o recorte prejudica demais o Luxemburgo. Porque, assim, se você... Outro dia eu fiz esse levantamento. O último título nacional do Luxemburgo, e aí eu estou desconsiderando títulos estaduais, porque hoje, nesse século, a gente casou com uma desvalorização dos títulos estaduais. Eu nem estou dizendo se é certo ou errado, eu pessoalmente acho que faz sentido, mas eu não estou querendo, não é opinião, é um fato. Hoje você ganha título estadual, dependendo do momento do clube, esse título é desconsiderado. Em 2021, por exemplo, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. E a gente toda hora diz, em 2021 o Flamengo não ganhou nada. Perfeito? Eu acho que se acontecer o mesmo com o Flamengo em 2024, será a mesma lógica. Será a mesma coisa. Se o Flamengo não ganhar nenhum dos 3 títulos e ficar só com o estadual, vão dizer a mesma coisa. Em 2024, o Flamengo do Tite não ganhou nada. Então acho que vale pro Palmeiras também. O Palmeiras foi campeão paulista. Se não ganhar mais nada, vai dizer que o ano... então, você tem esse ponto. O Luxemburgo, o último título nacional do Luxemburgo é de dezembro de 2004. Vai completar 20 anos agora. Campeonato Brasileiro com o Santos. Campeonato Brasileiro com o Santos. E de lá pra cá, treinadores muito menos qualificados do que o Luxemburgo ganharam competições. O zero deste programa ganhou uma Libertadores. O Flamengo foi campeão. Mesmo chegando a partir da semifinal, fazendo essa ressalva. Mas ganhou. Tudo bem. Mas ganhou. Tudo bem, ganhou. O Flamengo foi campeão brasileiro com Andrade de treinador. Ganhou a Copa do Brasil com Jaime, né? Com Jaime de Almeida. Jaime de Almeida, né? Então, assim... Cara, é bizarro. Realmente. É bizarro. E em vários momentos... Você teve o técnico do Santo André, o Péricles Chamusca, ganhando a Copa do Brasil. O Mancini em 2005, ganhando né? Então, assim, cara, é bizarro isso. Em vários momentos, esses fracassos passaram pelo nome do Vanderlei Luxemburgo. Passaram pelo nome, momentos. Por decisões que ele toma. Exatamente. Então, assim, aconteceu alguma coisa da volta... E a gente tem que lembrar que é o mesmo treinador que saiu saiu do futebol brasileiro para ir treinar o Real Madrid. Isso é gigantesco. 2 galácticos. Não é qualquer Real Madrid. O Real Madrid, 2 galácticos. E acontece que na volta dele, aconteceu alguma coisa que o Luxemburgo perdeu, alguma coisa que ele não conseguiu mais. Fez até boas campanhas. Ele foi semifinalista de Libertadores com o Santos, se eu não me engano, não foi? Contra o América do México. Acho que foi 2008. ele. Era ele? 2007, eu acho que era ele. Era o time do Zé Roberto. Do Zé Roberto. Então, que elimina o Grêmio? Acho que é. É o time que elimina o Grêmio. Não, 7 não é final do Grêmio? Não, ele cai pro Grêmio, eu acho. Ele cai pro Grêmio. Ele tira o Grêmio, ele tira o América nas quartas. Brasil de 2010. Ele tira o América, acho que ele tira o América nas quartas ou nas oitavas. E cai pro Grêmio, faltou um gol, parece, contra o Grêmio. Então, assim, alguma coisa. Então, o recorte dele do século... Ele tem 2 brasileiros, que era até outro dia a maior campanha dos pontos corridos. Quantos brasileiros no século? 2.
Ele tem o de 2004. 2003 com o Cruzeiro. 2003 a Tríplice Coroa. Assim, a Tríplice Coroa do Cruzeiro foi sensacional em 2003. Já é nesse século. É no período de avaliação. No século. Foi espetacular. No século ele tem um carioca com o Flamengo. Tem... 2 brasileiros. Ele tem o Paulista com o Santos, dois paulistas com o Palmeiras. 4 e 7. 2 paulistas com o Santos. Tem o Paulista contra o São Caetano. Um paulista com o Corinthians. Gol do Moraes. Aí tem a Tríplice Coroa com o Cruzeiro. Também. Tem um estadual com o Atlético. Um com o Sport, que ele joga, que ele dirige num jogo, e tem o brasileiro de 2004 com o Santos. Então, são 2 brasileiros no século, mais um montão de estadual. Então, assim... que é isso, o 2003 ele puxa muito, né? O 2003 é o que puxa a nota. E o de 2004 também, né? Eu acho o de 2004 é... Dá pra manobrar ali, não? Por 6? Dá pra não manobrar, não? Já, ele tá à frente do Diniz? Puxa o Diniz. Ele ganhou 2 brasileiros. Qualquer coisa puxa o Diniz. Ele ganhou 2 brasileiros. Mas eu acho a sensação de trabalhos ruins é muito grande. E ele ganha estaduais no Palmeiras, no Santos e no Corinthians. Ele tá à frente do Diniz. Palmeiras, Santos, Corinthians. Apesar de tudo, ele tá à frente do Diniz. Cruzeiro. Apesar de tudo, ele tá à frente do Diniz. Acho que tem que estar à frente. Eu tenho minha dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que tá. Tá bom. Quem olha hoje, né? É porque é isso, acabou muito cedo. Cara. A gente tá falando de um cenário... Porque ele também tem muitos... Ele também tem muitos trabalhos ruins, né? Mas a gente também citou alguns ruins do Diniz aqui também. Também. A gente focou também. Sem falar... o Diniz tem muito a estética, né? Mas, de fato, é resultados. Tá. Mano Menezes. Dificílima também debate complicado. Difícil, porque a verdade é que o Mano, em algum momento, foi um ótimo treinador, cara. Lá o início, Corinthians, até a seleção brasileira, a passagem pelo Flamengo, ela é fraca. Mas você tem... É quando ele sai dizendo, tô indo embora porque os caras aqui não assimilam as minhas ideias. Aí o time foi campeão da Copa do Brasil. Com o Jaime de Almeida. Com o Jaime de Almeida, logo depois. O interino. Eu acho que aí você tem títulos com o Cruzeiro, que são títulos de Copa do Brasil. São 3 Copas do Brasil, 2 pelo Cruzeiro, 1 pelo Corinthians. Vários estaduais. E 2 séries B. 3 Copas do Brasil Claro, a gente não pode retirar. É que, por exemplo, você pega o Mano Menezes de 2024, que foi... Tá caminhando para um lugar muito complexo enquanto treinador, o Mano. Mas a gente não pode ignorar o que foi feito anteriormente, ali no meio do século... No meio da década de 10 a 20. Eu acho que 3 Copas do Brasil é bastante coisa. São 5 estaduais. 5 estaduais. 2 mineiros, 1 paulista e 2 gaúchos. 3 Copas do Brasil, aliás, o primeiro treinador a ser bicampeão seguido, com o mesmo time, né? Que ele ganha 17 e 18. E 2 séries B. A série B da Batalha dos Aflitos e a série B com o Corinthians. E é o arquiteto do rebaixamento do Cruzeiro, né? De 19. Embora ele tenha saído bem cedo, mas... Não dá pra jogar ali junto com o Luxemburgo, não? E aí, será que ele não tá um passo à frente do Luxemburgo no século? Porque a nível de conquistas... Então, mas aí um passo à frente não vai dar pra jogar ali no 7 com Abelão e Dorival, minha dúvida é se o Luxemburgo de fato mereceu esses 6. Mas aí você queria jogar ele pra onde? Pro 5? Pro 5. Porque eu acho que o Mano tá um passinho, se a gente for falar assim, no século, né? Não como... Não o que contava antes do século. Não, você acha que o 6 é ideal? Pode ser. Você concorda? Vai com o Wallace nessa? Desce o Luxemburgo e joga o Mano no 6. Tá. Sim. Ok. É porque o Luxemburgo ganha muito estadual também, né, cara? O Luxemburgo tem muito na título dúvida, estadual. No 6. O Jorge queria isso. Sobe no 6. Jorge queria isso. Tá bom, fechou. Tá bom. Tranquilaço. Porque eu acho que ele tá à frente do Diniz. Eu não ficaria confortável de ver os dois na mesma nota. Eu já estava aqui pensando em propor descer o Diniz. Então, se deixar assim, fica como tá. Fechou. Marcelo Oliveira, cara. Finais de Copa do Brasil, né? Com o Curitiba, né? Títulos, né? 2 títulos seguidos. Né? 2 títulos e depois títulos com o Cruzeiro. 2 títulos seguidos. Até um tempo atrás era detentor de Copa do Brasil com o Palmeiras. Até um pouco tempo atrás era detentor do recorde lá de maiores vitórias seguidas, não era? Com o Curitiba? Não foi ele? 30 e tal, não era? Não era ele? Não chegou. Não era ele, acho que era ele, mas. Era 24, não era? Acho que era 24. Ainda é 24, mas acho que nunca chegou a ser. E o recorde vigente, né? Acho que sim, não lembro. Talvez tenha sido o recorde vigente do futebol brasileiro. 13 e 14 com o Cruzeiro, Copa do Brasil em 15 com o Palmeiras, e ganha 3 estaduais. Um mineiro,
e 2 paranaenses. De quando até quando? Os títulos? Foi muito curto, né? Foi. Entre 5 anos ali. O primeiro título dele no profissional é em 2011 e o último é em 2015. 4 anos. O recorde dele do Coritiba... 13, 14, 15. O recorde dele do Coritiba foi de 22 vitórias. 22 vitórias. Boa, irado. Tem outras campanhas de destaque. Ele é 2 vezes vice da Copa do Brasil com o Coritiba, vice da Copa do Brasil com o contra o Cruzeiro, Vasco, Depois contra o Palmeiras. é vice da Copa do Brasil com o Atlético em 2016 e é isso. Tem 3 vices de Copa do Brasil. Cara, eu acho que durou pouco, mas esse pouco foi importante. Ele durou pouco, mas ele ganha em 3 anos 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Cara, é bem importante. É que depois a passagem dele pelo Palmeiras é muito ruim, né? O retorno, Aí né? depois a passagem pelo Vasco foi péssima, a passagem em vários clubes. Depois disso, passou pelo Vasco em 2012 mal, voltou pro Cruzeiro, passou pelo Vasco, tinha sido antes, em 2012. Passou pelo Atlético, não foi bem, passou pelo Coritiba, não foi bem, passagem ruim pelo Fluminense. Em 2020 treinou a Ponte e desde então não treinou mais ninguém. Quer deixar a nota 5 ali, não? Porque... Tem medo de ser muito 5. Mas ele ganhou 2 brasileiros, né? Então, assim, é um treinador Mas é muito curta a É um treinador trajetória, cujos métodos deles eram muito questionados pelos próprios jogadores, né? Esse tem um ponto ali. Talvez tenha ficado... Vocês não querem, de repente, descer Carille, Leão e Levi e encaixar o Marcelo Oliveira na nota 4? Mas será que o Levi... Quer dizer, Leão não, Levi... Não merece ficar nessa nota, não, pô? Merece. Merece. É muito título, né? Estadual, principalmente. Copa do Brasil importante. Bota na nota 4 aí, cara. Cabe mais um na nota 4. Aí a gente vê. Mas o cara que tá na nota 4... Mas durou muito pouco dentro desse século também. A gente falou sobre longevidade, por exemplo. O Leão basicamente também durou pouco. Né? O Levi que durou mais, né? Daí. O Levi que durou mais, desse daí. Será que o cara... Vocês querem descer? Vocês não querem descer? Vai ter que descer. Vai ter que Talvez, descer. Olhando aqui, vai ter que descer, eu acho. Não? Porque... Que difícil, hein? Eu acho que o que vai brigar ali... Mas do meio pra baixo, talvez só o Oswaldo. O Muricy vai segurar pra 10 e o Tite vai segurar pra 10. O Renato Gaúcho é alto, o Autuori também, Renato Gaúcho é alto. É só o Oswaldo. Então tem que descer o Carille, ou botar o Oswaldo na 2. Quer botar o Oswaldo na 2? Porque, vamos lembrar o século do Oswaldo. Eu lembro muito do trabalho do Botafogo. Não entra o Mundial de 2000, não entra o Mundial de 2000. O século é 2001 pra cá. Não entra o Mundial de 2000. Me lembra muito o trabalho do Botafogo. Que ele bota o time na Libertadores, Isso, né? Que também dá uma oscilada... 13, se não me engano, Que ele ganha o campeonato estadual com o Botafogo em 13 e bota o time na Libertadores. Que dentro do próprio campeonato dá uma bela oscilada. No Brasil, é o único título Volta Redonda. No Brasil é o único título no século. Então 2013. Ele ganhou fora. Fora, ele ganhou 3 campeonatos japoneses, 2 Copas do Imperador. Do Carille, não. Então ele só tem no Brasil, no século, o Carioca 2013 no Botafogo. Só. E botou o time na Libertadores. Aí, na boa. E trabalha... E alguns trabalhos ruins. Do tipo, aquele do Flamengo, o senhor Valdemar, é por conta de um trabalho ruim do Oswaldo. O Oswaldo vai comandar isso aqui do Oswaldo. Pelo telefone, não sei o quê. Então, assim, fora, Valdemar. ele sai do Palmeiras com um desgaste absurdo. Tem ele num desgaste absurdo com o Galo, que inclusive chega nas vias de fato com entrevista um jornalista lá. É loucura. A passagem dele pelo Fluminense termina com ele batendo boca com o Ganso no meio campo. Eu compro. Se eu quiser, o Wallace tá vindo pra cometer o crime, tá? Se eu quiser inverter Givanildo e Oswaldo ali, é loucura? Eu compro. Vamos, é isso. Vambora. Feito. Está unânime. feito. Unânime. Está feito. Gastei meu gol primário. Eu compro. É Giva, pô. É o rei do acesso, gente. É o rei do acesso. Muito legal, muito legal. Pô, merece. E não é pelo meme, não, pô. A gente não tá fazendo isso por meme, não. Não, por merecimento cara. De um cara que talvez se tivesse outra estética, seria tratado de uma outra maneira. Isso aí. A gente sabe como é que estética é importante no reconhecimento do mundo, não deveria ser do mundo ideal, mas no mundo real, a estética é muito importante, o lugar onde ele veio, o CEP dele e etc. Isso faz diferença para reconhecimento, então eu fico feliz. O Pseudo diz aqui no meu ouvido, quando você falou a palavra estética, ele se lembrou de Alberto Valentim. O Alberto Valentim, no mundo real. Cara, eu quase falei uma merda agora. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ainda bem que não é ao vivo. Daí teria tempo da gente consertar. Paulo Autuori. O Autuori... Campeão da Libertadores com São Paulo em 2005. O Autuori, no século, ele tem 3 títulos. Um campeonato paranaense. Um campeonato paranaense com o Furacão. Certo.
uma Libertadores e um Mundial de Clubes da FIFA. Então, assim, é muito grande. Pô, e esse Mundial, meu camarada, foi um Mundial que tem, eu vou repetir, né? É o tri, pô. É o tri mundial. Bateu lá 3 vezes. Pô, terá tri mundial, cara, com o São Paulo é o que faz o São Paulo começar a ideia do soberano, né? Que vai terminar com o Muricy depois que a gente segurou o Ao mesmo tempo, ele tem trabalhos muito ruins. Ele tem um trabalho péssimo na volta ao Botafogo em 2001. Tem um trabalho... Nossa, é verdade. Trabalho péssimo no Vasco em 2013. Trabalho ruim no Atlético Mineiro. Então, assim... O Atlético Paranaense tem umas idas e vindas, né? Diretor, treinador. É diretor, é coordenador e tudo, enfim. E volta pro Cruzeiro e, como diretor técnico, assume no ano passado para livrar do rebaixamento, livra do rebaixamento, né? Enfim, acho que Tem metendo a nota 6 ali. Eu acho que ele tá... É complicado por causa do Mundial de Clubes. Tri Mundial e Tri da Libertadores, né? Não, Tri não. Ele é... Não. Ele participa. O ano do Tri da Libertadores e do Tri Mundial com ele. É com ele. E aí ele pega da mão do Leão, né? O Leão entrega o cargo depois do Campeonato Paulista, vem com ele. O Cuca faz o trabalho da montagem do elenco. Em 2004, cai o Once Caldas. Aí em 2005 vem o Leão, ganha o Paulista, já com alguns jogadores que estavam no próprio... que tinham trabalhado com o Cuca no Goiás, naquele Goiás que eu citei aqui em 2003. E aí o Autuori vem, faz um bom trabalho e depois também não fica. Depois ele sai, não sai? Em 2006 ele já estava no Cassima antes. Em 2006 ele já estava no Cassima antes. Foi um cascalinho no Japão. Foi. Agora... Tava. Quer botar ele ali na nota 7? Eu ia falar isso, cara. 7? De boa, cara. De boa, não tem porquê. Não tem porquê. O cara é campeão mundial, campeão de Liberta. E a Liberta do São Paulo... É um ano, né, cara? É verdade. É um ano, mas enfim. Menos de um ano, porque ele chega depois do Paulista. Ele chega depois do Paulista, chega no meio do ano e vai embora em dezembro. Ele tem campeonatos peruanos também no com a Alianza Lima. Alianza Lima e Sport Cristal. Ele faz um trabalho interessante no Alianza Lima. Tá bom, eu pensei num 6, mas pode ser o 7. Bota o 7, o Abel Braga também foi campeão mundial. Não tem jeito, não tem jeito. É porque é maiores, né, gente? Porque não é melhores, porque o maiores, a gente usou a longevidade, mas o Jorge Jesus tá lá no 9. A gente também não pode. A longevidade não exclui. A longevidade é um critério, mas o Jorge Jesus tá lá no 9. E se a gente fosse pegar. Que não ganhou o Mundial. Se a gente fosse pegar o século passado, a gente lembraria que o Autuori foi o campeão do brasileiro com o Botafogo em 95. E 2 anos depois foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Ele era o técnico da Libertadores com o Cruzeiro. O último título nacional do Botafogo até então, né? Até a hora que a gente tá gravando o vídeo aqui. O último título 95. fora do estádio, né? Porque a Comebol é antes. A Comebol 93. É o último título, não é nem que é nacional, é o último título fora do Rio de Janeiro. Fora dos limites do Rio. Renato Gaúcho! Se esse programa pudesse ter 4 por notas, eu deixaria o Renato no 9. Tá, então vai pro 8. Eu acho que a gente sacaneia um pouco o Renato, assim. Óbvio. Mas eu acho que às vezes ele também se sacaneia. Eu acho que ele contribui. Mas ele ajuda. É um ótimo treinador, cara. Ou não ajuda. A gente tem que parar de entender que o treinador... Eu também acho ótimo. Eu acho ele um ótimo treinador. Eu também acho. Assim, a gente tem que parar de entender que o treinador é só o cara que é um gênio das táticas e tudo. E que talvez o Renato não seja. E o Renato, ele contribui para isso, porque ele estuda assim, só que ele gosta de dizer que não estuda. E a gente convive com... Eu vou falar, a gente convive com pessoas que falam que o Renato estuda assim, que passa assim sobre tática, que é personagem, que é 100% personagem. Tem um scout super competente. Que é coisa assim, que ele parece que faz questão de não querer estudar, que é uma maluquice, né? Assim, mas ele, enfim... esse personagem... Ele faz questão de vender o personagem dele. Exatamente, mas ele, enfim... E ele conhece disso. É ótimo na relação interpessoal, é ótimo, você fala com os jogadores. Então, assim... Cara, esse século, ele é finalista da Copa do Brasil com um Vasco péssimo. 2006 contra o Flamengo. 2006. Ele ganha uma Copa do Brasil em 2007 e faz uma campanha histórica na Libertadores, que talvez não tenha sido campeão. Talvez pelo estilo dele, se ele fosse um pouquinho mais pé no chão, talvez ele tivesse sido campeão naquela coisa. Acho que é ele que bota o Vasco na Libertadores? 2005. 2005, né? Não, 2005 4 não. ou 5? O Vasco quase vai pra Libertadores de 2005, na última rodada perde a vaga pro Paraná. Exatamente. Eu acho que é ou é 6, acho que isso é 6. Nesse meio do caminho, ele classificou o time do Grêmio, que não tinha bola pra ir pra Libertadores. Aí depois, quando ele volta, ele ganha uma Copa do Brasil com o Grêmio, que o Grêmio não ganhava desde 2001. Ele ganha uma Libertadores jogando um belíssimo futebol. Com o Luan voando. Ele talvez não tenha ganho a Libertadores de 18. Porque aquela arbitragem daquele jogo lá com o River Plate foi bem esquisita.
bem esquisita. Era bem possível dele ter batido bicampeão da Libertadores. A final do Mundial, ele faz um jogo bem parelho com o Real Madrid. Perde porque o boneco saiu da barreira lá e o Cristiano Ronaldo fez o gol. Então, assim, voltou. Ele foi vice-campeão brasileiro, gente. Com um time que, com todo o carinho, você pega a escalação do Grêmio ano passado, não era para ser vice. Tudo bem que o Suárez foi maravilhoso. Mas tudo isso na condução do Renato. E no período que o Renato não estava, o Grêmio caiu, irmão. Vindo de Série B, né? Essa campanha do ano passado vem de Série B. Só pra pontuar. No período que o Renato falou, tá bom, não sirvo mais, desgastou, ok, vou saindo. O Grêmio foi rebaixado. E com um baita orçamento. Com um baita orçamento. Então, assim, cara, o Renato, ele é... mas no Flamengo... Cara, no Flamengo, ok, o fracasso dele, ele caiu na semifinal da Copa do Brasil e perdeu a final da Libertadores. Esteve a uma bola de ganhar a final da Libertadores no maior erro da história, no maior erro individual da história do futebol brasileiro. Então, assim... E não só isso, Michael perdeu gol, Gabigol perdeu gol. Ele esteve fatalmente perto de ganhar então, aquela assim, final da Libertadores. Cara, que não faz o trabalho dele fantástico, no Flamengo. Eu acho que ele é um ótimo treinador. Ótimo. Também acho. Porque bota o Renato lá em primeiro, do oitavo o lá. Futebol não é só... Eu acho que os dois aí estão muito bem parelhos. O trabalho do Cuca também são muito bons. Eu acho o Cuca até mais treinador, mas... Eu acho que é porque o trabalho tá muito... O Renato tá muito ligado ao Grêmio, né? O Cuca já tem trabalhos mais separados. Mas enfim, eu acho que os dois são muito bons. O menos 10 entre Abel Ferreira, Muricy Ramalho e Tite. É a resposta mais difícil que a gente já deu nesse programa. Quem é o menos 10 disso aí? Cara, posso provar? Eu acho que tem o 10. O 10, dá o 10 e é mais destacado do que a diferença. Tá. O 10 é Abel Ferreira. Não. Não é Abel Ferreira? O 10, por complexidade de trabalho, clubes diferentes, por soberania, é Muricy Ramalho. Do século. Será que teremos consenso? Caraca. Muricy Ramalho tricampeão. O tri do São Paulo. Gente, tricampeão de campeonato brasileiro. E assim, muito sólido. Tricampeão de campeonato brasileiro. O tricampeão de campeonato brasileiro, assim, sem nenhuma discussão. Era mesmo o melhor time do Brasil e é quase tetra, né? E é quase tetra. E ainda vai bater um brasileiro. Na realidade, de 5 brasileiros, ele ganhou 4 em sequência, né? Porque ele só não ganha 9. Isso. Ele ganha 6 com São Paulo, 7 com São Paulo, 8 com São Paulo, 9 ele não ganha um Andrade, 10 ele ganha com o Fluminense. Ele é quase tetra porque 9 ele tá no Palmeiras liderando o campeonato. Ele ia ser penta seguido. E aí tem aquela discussão lá, o time começa a cair de rendimento e acabou ficando fora até da Libertadores. Isso sem considerar que 5 era ele, que era o técnico do Inter, e ainda tem as questões dos jogos remarcados, tudo aquilo. É verdade. Ele poderia, de verdade, ser ex-campeão. Também se ele ganha o brasileiro de 5 com o Inter, talvez ele não saísse. Mas enfim. Não sabe, né? Assim, Verdade. E no século, rapidinho, só pra passar, no século... Ele é campeão estadual com o Náutico, que quebra o jejum do Náutico. Caetano. Ele é campeão estadual pernambucano com o Náutico em 2001 e evita o hexa do esporte. Que no futebol pernambucano tem a frase hexa é luxo, que o Náutico diz que o Náutico usa essa carta nas discussões, o torcedor do Náutico, porque de fato é o único que ganhou 6 estaduais seguidos. O esporte era penta, o Náutico não ganhava um título pernambucano há um tempão, o Muricy chegou e ganhou na mão dele. E só pra fechar, coroa isso tudo com o título da Libertadores com o Santos. Ele ganha o Paulista 2004, né? Com o São Caetano. E coroa isso tudo com o título da Libertadores em 2011 com o Santos, assim, que não ganhava desde o Pelé. O Santos só ganhou essa competição em 2 cenários. Ou ele tinha o Pelé, ou ele teve o Neymar e o Muricy em 2011. O Muricy chegou para salvar o Santos da eliminação na primeira fase. Foram 3 jogos com o Adilson Batista, o time mal, o Muricy chega, classifica o time e aí o time pega mal. Tem que ganhar um jogo contra o Cerro no Paraguai sem Neymar, que tinha sido expulso por causa do negócio da máscara. Perfeito. Cara, agora sim. Essa complexidade de clubes é o que pega pra mim, tá? Agora. Só que deixar claro. Mas só que eu não vou votar no Muricy, não. Vai dar ruim. Eu não vou votar no Muricy, não. Vai dar ruim. Assim, porque complexidade de clubes, o Tite ganha a Copa do Brasil de 2001. E você ia de Abel. Putz! Pseudo, vai aquecendo, Pseudo. Beleza. Vai, fala. Vai aquecendo. O Tite ganha a Copa do Brasil de 2001. Faça igual, tal qual o BBB. Eu defendi o Muricy, você vai defender o Tite e o Tite ganha a Copa do Brasil de 2001, dando um vareio de bola no Corinthians na final, com o Grêmio. Ele ganha a Copa Sul-Americana de 2008 com o Inter, jogando um belíssimo futebol. De todos os clubes que ele jogou, ele foi bem em todos, exceção feita ao Atlético Mineiro,
que de fato ele foi muito mal, inclusive o Tite falou recentemente, numa época que ele tinha uma dívida de gratidão com o Atlético, ele tinha uma dívida de gratidão não, ele tinha uma dívida com o Atlético, que de repente a chance de ele pensar para frente, de ter a chance de voltar a treinar o Atlético. E no Corinthians, ele faz um trabalho bizarramente destacado, que começa com uma vergonha, que era a eliminação pro Tolima, que à época ainda ficou um tempo como o único time a cair na pré-Libertadores, e que depois ele emenda um trabalho com início, meio e fim de um Campeonato Brasileiro disputado pau a pau, de uma Libertadores invicto, sendo a libertadora do Corinthians, ganha um Mundial inquestionável pra mim. E ganha muito por ele também, né? Ganha muito por ele. O jeito dele Sai, futebol. Volta e faz um time talvez melhor do que de bola. Faz um time melhor que é o time de 2015. Melhor. E sai pra seleção. O que ele vai fazer pelo Flamengo ainda vamos descobrir, porque estamos gravando isso em abril de 2000. Tá aquecendo lá dentro? O seu tá aquecendo. Eu, por isso, pela complexidade, por ser mais de um clube, por ter o Mundial, que serviu pra gente subir a nota de alguns aí, do Abel, do Autuori, eu voto no Adenor. Estamos emparedados nesse momento. Cada um defendeu o seu. Jorge Igor, você tem 1 minuto para defender a sua permanência no programa. O Abel, em 3 anos de trabalho, ele já se tornou o mais vitorioso treinador da história do Palmeiras, empatando com o Oswaldo Brandão, e muito provavelmente vai passar e vai se isolar nesse posto. Ele já se transformou num dos maiores ídolos da história desse clube. Ele mudou o patamar do Palmeiras, ele colocou o Palmeiras entre os maiores vencedores brasileiros dessa competição. Ele ganhou de várias formas, ele ganhou sendo reativo, ele ganhou sendo propositivo, ele ganhou com garotos, ele ganhou com jogador subaproveitado que aparecia na condição de herói, ele ganhou fazendo o Rony exercer diferentes funções no campo, mudando posicionamento, mudando ideias e perdendo o jogador, não tendo reforços muitas vezes, desenvolvendo jogadores. Sim, e é um trabalho que não tem paralelo no futebol brasileiro no momento. No momento. Você hoje não acha discussão de que o Abel Ferreira é o melhor treinador que a gente tem por essas bandas, assim, mas com sobras. Eu acho que é um trabalho sem qualquer... Você vai contestar uma ou outra teimosia do Abel, que ninguém acerta o tempo todo, e o Abel também cometeu seus erros. Principalmente, acho que a estratégia contra o Boca na semifinal da Libertadores 2023 talvez seja o ponto mais crítico da passagem do Abel até aqui. Mas estamos falando de uma semifinal de Libertadores. A crise do Abel do Palmeiras. Uma não classificação numa semifinal de Libertadores, no detalhe contra o Boca, num erro de estratégia, num confronto que estava igual. Foi isso. É uma passagem sem senões, é uma passagem histórica e que pelo visto não vai parar por aí. É complicado porque a gente avalia um cara que está num trabalho em andamento, em construção, com o Muricy, que a gente já sabe tudo que bateu. Né? Acabou, né? Tem isso, né, que já se encerrou. Mas eu acho que o Abel chegou até mesmo num patamar, sabe, de idolatria, de adoração, assim, num estágio diferente, cara. Eu votaria no Abel. Posso propor um negócio? Porque muita gente abre o programa... Em número de títulos. Pô, o Abel tem 10, não é? Abel 10, Tite 11 e Muricy 13, contando inclusive estaduais, tá? Não, mas ó, tirando a brincadeira. Em número de títulos. Tem muita gente que abre esse programa aqui e vai pro frame final pra tirar o print. Eu quero propor a você que não faz isso, porque eu gosto de você. Quem vai pro final pra tirar print eu não gosto. Eu gosto de você, que tá assistindo. Porque tá claro que tá difícil a gente chegar aqui. Coloque nos comentários, estou aqui. Só isso. Estou aqui. Porque aí o otário que foi pro print final não vai entender, mas não bota minutagem. Não bota minutagem, só bota assim. O otário perdeu o baita debate. Bota aqui. Isso. Estou aqui. Porque aí eu vou saber. Estou aqui, hashtag estou aqui. Hashtag estou aqui. Porque aí o otário que foi pro final não vai saber e a gente vai dar o like no seu comentário. Aliás, a gente devia fazer... Porque é difícil, pô. É um debate muito difícil. A gente devia fazer isso em todo o programa. Botar tipo uma palavra... Vamos, boa. Porque tem um podcast que eu ouço chamado Rumo a Orlando, que é sobre... Tinha que ser. Cara, tu é desesperado, porra. E eles fazem isso. Eles fazem uma palavra mágica assim, que não tem nada a ver. E aí só pode comentar no episódio seguinte quem usa a palavra mágica. Hashtag estou aqui. Hashtag estou aqui. Tá. Pseudão. Empatou, hein? Eu acho... Já sei o que o Pseudo vai arrumar. Pelas inclinações ideológicas e passionais do Pseudo... Não, faz sério, Pseudo. Eu acho que já sei o voto, mas... Não, faz na moral. E argumenta, porque se você não argumentar... A verdade é o seguinte, se você votar no Muricy... Se não argumentar, você vai ser engolido. Se você não votar no Muricy... E olha que eu ganharia.
a discussão... Mas se você votar no Muricy sem argumentar, você vai ser humilhado. Argumente. Vamos lá. Estamos em 3 pessoas aqui no Switcher e a decisão foi unânime aqui, tá? Boa. Ó, só rapidão. Quem tá aí no Switcher tem você... Nicolau e Pedrão Pucci. Então tá bom, temos um mineiro... Você consultou seus pares. E temos um mineiro dentro do Switcher, beleza. Corintiano e um São Paulino. Tá, corintiano e São Paulino. Ok. Os trabalhos do Tite no Atlético Mineiro e no Palmeiras, eu acho que tiram ele da discussão do 10. Tá. Foi uma coisa que foi acordada aqui no Switcher. Ok. E a questão de longevidade e diversidade de trabalhos em times diferentes foi algo que foi levado muito em consideração durante o programa. Então, se pudessem ter 2 10, eu colocaria o Abel e o Muricy. Para mim, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, mas no século eu acho que a longevidade e a maior quantidade de trabalhos de títulos absolutos do Muricy coloca ele na frente. Muricy. Então. Talvez se a gente fizer em 26, em 27, aí talvez dê Abel. Sabe o que Nem a gente podia 26, fazer? talvez a gente fizer no final do ano. Em Sabe 24 do ano. Sabe o que a gente podia fazer, ô Pseudo? A gente podia botar esse programa marcado como estreia e botar uma enquete do lado, né? Que aí deixa a galera votando. Legal. E a discussão ela foi tão grande que eu vou repetir o que eu falei. O Jorge Jesus não tá nessa discussão. Realmente. O Jorge Jesus não está nessa discussão. Mas Eu baixaria. está no 9 porque treinou o time mais encantador do futebol brasileiro nesse século, que é o Flamengo de 2019. Ninguém encantou de não baixar, Jorge? Em não baixar? Não. Eu não baixaria. Eu não baixaria Não também. baixaria. baixaria, não. Nem o Galo de 21. Ele tem mais troféu que derrota. O que o Flamengo 2019 jogou e encantou foi inacreditável. Vamos! Que programa. Vocês querem ver quanto tempo deu? No Náutico ele foi bicampeão, tá? 2001, 2002. Agora que eu fui olhar aqui, 2001, 1 hora e 2002. 20. Discussão boa. Que programa, hein? Eu não tenho certeza de algumas notas ainda, porque essa coisa de 3, né? 3 por nota é difícil. Agora, só pra fechar, eu acho que o Marcelo Oliveira, dois brasileiros seguidos, uma Copa do Brasil, eu acho que deveria ser 5. Quer jogar por 5? Pra fazer justiça? Eu acho que ele deveria ser 5. Tá bom, fechou. Eu compro. Feito? E ali, Diniz, o único que tem Libertadores desses 5, não deveria mas subir? também Não, mas é só Libertadores, né? E um Carioca. E alguns trabalhos. E um Carioca. Tá bom, fechou. Pô, você mete ali dois brasileiros e uma Copa do Brasil. Como é, o outro, um 3 brasileiro, uma Copa do Brasil, né? O Mano, ele tem 3 Copas do Brasil. Não, mas o Mano tá na frente dele. Não, sim, tô falando, pra ele chegar no 6... ele não tem uma caixa de títulos pra chegar nesses 6. Apesar de Libertadores ser gigantesco. Acho que tá bom. Tá bom, fechou. Tá bom? Beleza. Tá certo? Estão satisfeitos? Compro. Estão satisfeitos? Hashtag programa. estou aqui. Hashtag estou Pra eu aqui. saber se você acompanhou a discussão foi bom pra gente ou não. fazer umas justiças a alguns caras, tipo o Renato, assim. legal. Givanildo também, pô. Givanildo, sem exatamente. dúvida. Semana que vem tem mais. Aproveita nos comentários pra sugerir temas também. Não esquece do like. Tamo junto. Valeu! Valeu. Tchau.